E aí, pessoal do Clã Dark Castle, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja onde estiverem ou quando estiverem. Boa madrugada pra quem é da madrugada. Estamos aqui junto do nosso querido amigo, mais do James, mais um cara extremamente conhecedor de tudo, Ellison. Ellison, se apresente aí. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada também. Eu sou o Ellison do canal Arqueria Indiana Bulls, sou amigo do James aí de longa data, conheço o Robson pessoalmente também, a gente já conversou algumas vezes e estamos aí para apoiar no que precisar, no que eu puder também. O Ellison é o youtuber mais famoso que eu conheço, cara. O canal dele tem 31 mil Tá com 33 e, agora, tipo assim, James. repercute internacionalmente. E como é um negócio meio segmentado, ele falar sobre arco e flecha, muita gente de muitos países acompanha, é bem legal. Quem curte o assunto aí, recomendo dar uma olhada. A gente vai colocar o link na descrição também e, inclusive, ele se apresenta na Anime Engato. Também. Bom, acho que todo mundo já percebeu, né, sobre o que a gente vai falar aqui. Até porque tava no título do vídeo também. É, aqueles spoilers de sempre. Mas esse primeiro vídeo é o vídeo sem spoiler. E por É. sem spoiler, nós consideramos tudo aquilo que apareceu em entrevista anterior ao filme e no trailer. Então, assim, se você não assistiu o trailer e não quer saber de nada, 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 aqui você não vai ter isso. Eu acho que seria legal, se o Ellison quiser, fazer uma pequena apresentação sobre o Indiana Jones. Bom, o Indiana Jones, ele é acho que eu acredito que seja o mais famoso arqueólogo aí do cinema, né? Ele surgiu lá em 82, primeiro filme. Depois veio aí com algumas sequências e estamos chegando na quinta sequência aí agora, né? Com Indiana Jones e a Relíquia do Destino aqui no Brasil. É tipo, o Indiana Jones ele é um herói tão famoso do cinema que marcou todo mundo. Ellison, qual foi o primeiro filme dele que você viu? O primeiro que eu vi, James, foi o Templo da Perdição, quando passou ainda, acho que no domingo à tarde. Devia ter meus 6, 7 anos de idade por aí, não tenho certeza. Robson, qual foi o seu? Eu acredito que tenha sido Caçadores da Arca Perdida, mas eu não tenho certeza, porque eu acho que eu assisti todos muito próximo um do outro, né? Meu pai comprou um videocassete, cara, e a gente não tinha muitas manhas, aí foi pra locadora, pegou 8 filmes assim, e um deles era o Caçadores da Arca Perdida. Então foi o primeiro filme que eu assisti. Mas o filme que eu mais assisti foi Indiana Jones e a Última Cruzada. E agora o Harrison Ford está de volta com Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O pessoal falando sobre a arrecadação do filme, assim, porque o filme foi bem custoso, né? Se eu não me engano, foi 300 milhões para a produção, mas mais aproximadamente 100 milhões para o marketing. Então considera-se assim que ele custou 400 milhões e não está arrecadando bem. Poxa, eu acho que eu gosto de filme ruim, cara. Que o pessoal acha ruim, porque eu amei aquele filme, amei. Já nesse começo do filme, ele vendo ele jovem, achei que o deepfake ficou muito bom. Alguns momentozinhos, né? A gente vê ali que é um deepfake mesmo, mas ficou muito bacana. E ver o filme assim com aquela pegada de Indiana Jones, com aquela aventura, do jeito que eu tinha lembrança dos filmes mesmo, que é de quando eu era criança, eu me senti assistindo como se eu estivesse em casa na sessão da tarde ou no cinema quando eu era criança assistindo aqueles filmes de aventura do Indiana Jones. Acho que assim, o que me pegou foi ver o Harrison Ford com 81, 82 anos, Entra, assim, né? fazendo esse papel, cara. Ele ainda com uma vitalidade que eu não tenho. E o que vocês acharam, assim, o impacto inicial vendo o filme? A gente eu tive o prazer de assistir o filme junto com o Ellison, cara. Ah, Ele e eu tive o prazer de assistir junto com o James. Não, o Ellison foi com a roupa de Indiana Jones dele, chicote, velho, os fãs pedindo pra tirar foto e um monte de foto. Foi Foi bem uma legal. experiência, assim, bem É legal, que, cara. é que não tinha muita gente, né? Mas o pessoal que tinha lá, a maioria, quis uma fotinha junto. No filme, eu achei também bem legal, Robson, essa parte introdutória. Assim, tem. É surpreendente ver o Harrison Ford novo novamente, e você relembra, né? Você tem aquela sensação nostálgica de estar vendo ele na época. E eu também achei que ficou muito bem feito. Todo o clima, né? A música do John Williams, né? Ele faz algumas chamadas, ó, tipo, sem entrar tanto em detalhes assim, mas ele faz umas músicas utilizando parte das músicas de outros filmes. Então traz totalmente a lembrança dos filmes anteriores, trazendo ali para o momento atual, né? E o filme se passa mais ou menos na mesma época também, né? Pelo menos esse início. A impressão que eu fiquei é que foi um filme mais pra agradar os fãs, assim, cara. Eu acho que ele teve um pouco menos de extravagância do que teve no filme anterior, que era do Reino da Caveira de Cristal. Eu acho que foi um filme mais assim, que
Ele apostou mais no que a gente esperava que Indiana Jones fosse oferecer pra gente. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, acho que eu gostei do Cavaleiro de Cristal porque ele também ele destoa, a história destoa muito dos outros, né? Ele é menos pé no chão, assim. Esse aqui, ele realmente ele trouxe essa pegada mais aventuresca e, entre aspas, pé no chão, né? Porque não dá pra ser 100% pé no chão. E também todas aquelas coisas, né, que a gente tem nos filmes de Indiana Jones, assim. E é impressionante, assim, quando eu vi que era o Mangold que fez a direção, que dirigiu o filme, assim, você assistindo o filme, você não sente que é outro diretor, cara. Me pareceu que foi Spielberg que dirigiu ali. Parece que são poucas coisas que não é a pegada do Spielberg, né? Que o Spielberg ele tem muita aquela coisa de acompanhar a ação da cena com a própria cena, né? O Mangold ele conseguiu trazer todas as aventuras e o que eu acho muito legal, a sorte e o azar do Indy, né? No filme ele é muito presente isso, assim, com essa direção sendo o timing perfeito dos momentos de sorte e os momentos de azar do Indy assim acontecendo de uma maneira muito natural, muito Eles lembrando que tentaram emular bastante os filmes clássicos, né? Tipo aquela sensação mesmo. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro filme do Indiana Jones que Spielberg não dirigiu. Ele já tinha dirigido os quatro primeiros e o George Lucas tinha feito o roteiro dos quatro primeiros. Nesse, os dois trabalharam como produtores, porque eles tinham sempre aquela coisa, né? Juntava o Harrison Ford, o Spielberg e o George Lucas, eles tinham lá uma reunião de como que seria a situação e chegavam num ponto falando, a gente quer fazer um filme disso aqui. George Lucas pegava, fazia o roteiro, voltava, o Spielberg dirigia. Essa vez foi um pouco mais complicado. O Lucas e o Spielberg não chegavam num ponto assim, tipo, o George Lucas queria enxergar uma nova cara pro Indiana Jones, uma coisa mais pra frente, e o Spielberg queria mais emular o passado. Então, assim, eles não estavam se entendendo nesse ponto aí. Não, eu ia só fazer um adendo aí, que isso daí acho que foi até antes. O quarto filme, ele também demorou mais de 20 anos por causa disso, né? Porque os dois não chegavam num acordo entre roteiro e direção. Esse quarto filme teve roteiro reescrito também, né? Acho que era pra chamar a Cidade dos Deuses, uma coisa assim, na primeira versão. Eles jogaram fora, fizeram outro roteiro. E nesse teve isso também, cara. O primeiro roteiro foi o Lucas que fez. Aí o Harrison Ford falou que, tipo assim, ele era meio louco, mas tava ótimo, assim, tinha gostado. Mas aí a Disney comprou a Lucasfilm e a Kathleen Turner assumiu. Refizeram o roteiro, então já fizeram uma segunda versão que o David Cope escreveu. Depois veio o Jonathan Kasdan, que escreveu uma terceira versão do roteiro. Aí o David Cope voltou, escreveu uma quarta versão, também não foi aprovada. E aí o Spielberg já fala, tá, não queria mais dirigir. E aí que o James Mangold, que a gente conhece ele pelo Logan, principalmente, ele trabalhou no Ford e Ferrari. A partir do momento que ele entrou, ele mesmo passou a escrever o roteiro, junto com o pessoal que já era roteirista lá do Ford e Ferrari. Que bom que não ficou pelo caminho, que aconteceu mesmo. sim, e assim, vendo o filme mesmo, a parte de roteiro, né, eu achei muito bacana, porque ela começa já naquela loucura, né, na correria. A relíquia ali, que é a relíquia presente no filme, ela já é apresentada, você acha que é uma coisa, mas depois ele apresenta ela como outra coisa. E ela fica assim, boa parte do filme de procurar ela, do que vai fazer com ela, se ela realmente existe, se ela realmente é tudo aquilo, né? Então, assim, eu achei que é um roteiro amarradinho, coerente dentro da história do que é o Indiana Jones, né? Porque, assim, se a gente for ver esses filmes do Indiana Jones, parece um capítulo de uma série, né, cara? Que ela fecha ali mesmo, ali, mas ela tem uma alegria, né, por assim dizer, de estar acontecendo as coisas, e acontece muita coisa. Aquele começo me pegou muito já, que eu tava no cinema, assim, e acabou o trailer e já começou o filme, não tem aquela introduçãozinha que tava acostumado, né? Eu tava arrumando as coisas ali, e vi assim, falei, olhei, vi o Harrison Ford de novo, e falei, calma aí, cara. E achei muito estranho, porque parecia muito. Eu achei que, inclusive, era cena de. Eles iam fazer uma retomada, né? Uma cena de algum filme antigo que eles iam fazer a lembrança ali. Mas aí começou. Eu falei, não, essa história é nova, né? As coisas acontecendo. E assim, eu queria enfatizar muito essa parte do CGI. Ele ainda cai no Vale da Estranheza, mas é crível ainda, né? Assim, no escuro ali, como eles fizeram bastante coisa no escuro naquele começo ali, você deixa passar e quando se acostuma, você fica imerso completamente, né, cara? Cara, eu acho genial, como eu comentei assim, como as coisas acontecem pra ele, né? Pá, as coisas estão acontecendo, tá aquela ação, aquela aventura, você vê, pô, o cara esperto, ele vai tentando dar o jeitinho dele ali, acontece uma coisa que fala assim, putz, cara, se não tivesse acontecido isso, teria dado certo, né, cara? É muito bom isso. Tem umas coisas que você não espera, né, que vai acontecer. Fala, nossa, agora ele vai passar de boa. Oh, meu Deus, aconteceu isso. E aquela assim, a tomada inicial, né? Ele entra numa parte ali e fala assim, ferrou.
Aí você vê, ele vai dando o jeitinho dele, vai dando o jeitinho, ele fala, ah, agora vai dar certo. Aí acontece alguma coisa, você fala assim, putz, errou de novo. No filme ali, já no começo, já tem a apresentação do inimigo, quem que vai ser, e pra variar, né, acaba sendo sempre a mesma turminha que não vale a pena mencionar. Não pode Entra. mencionar? Hã? Não, é que eu não gosto Pode de. mencionar? Pode? Não, então, esse negócio dos nazistas aí, o Spielberg é uma das razões pelo que ele não queria dirigir, né? Porque depois que ele começou, que ele fez filmes sérios sobre nazismo, tipo a lista Schindler e tal, ele não sentia mais muita vontade de fazer aquela versão mais engraçada e caricata que tem nos filmes do Indiana Jones, né? Tanto que no Reino do Caveiro do Cristal eles aboliram e nas primeiras versões do roteiro desse Indiana Jones também não teria, né? Eu confesso que eu estava um pouco curioso como que eles iam colocar, né, em relação à história, por se passar na década de 60 e relacionado com os nazistas. E Uhum. isso foi uma coisa que ficou muito bem amarrada também, né? Porque, querendo ou não, eles puxaram um pouco da história lá de trás e trouxeram para o presente, né, que eles estavam vivendo. Foi bem, bem amarradinho, né? Foi muito bem feito. Assim, todos os personagens que a gente viu ali entrando, mesmo os antigos, né? Eles ficaram, acho que, muito bem encaixados no filme. Foi muito natural o jeito que cada personagem entrou, né? Que nem todo mundo já sabe que o personagem do Mads é o vilão. Pra variar, né? Ele tá no filme, ele acaba sendo o vilão ali. Mas, assim, muito incrível. Do começo, quando ele entra, quando ele é apresentado, até o momento final ali, você sente não aquela vilania gratuita, né? O cara ele tem um objetivo maior que, né, na cabeça dele é o correto ali a ser feito. E ele faz muito bem, cada movimento dele ali é muito bem caracterizado, né? Porque eu não sei, eu sou fã do Mads, assim, que tudo que ele faz assim parece que ele faz com muito fervor, né? Com muita paixão ali. Enquanto isso, parece que tudo que o Harrison Ford anda fazendo, ele faz com o mínimo de prazer possível. Parece que ele tá odiando estar ali, né, cara? E acho que caiu muito bem no papel do Indy velho, né, cara? Porque o Indiana, ele tá cansado, cara. Ele queria descansar. Rabugento, né? Tá rabugento pra caramba. Não que ele não fosse nos outros, né? Mas aqui tá bastante. E encaixa muito no papel dele ali, né? Do professor aposentado. O Harrison Ford também já não quer muito estar fazendo o mesmo papel sempre, né, cara? Não, mas a relação dele com Indiana Jones é diferente, cara. Você viu aquela entrevista que ele deu pra BBC? A Hum. gente coloca o trechinho aqui depois. O cara que tava fazendo a entrevista no final agradeceu ele por ter feito os filmes, por ter feito parte da infância dele, cara. Aí ele ficou, tipo, com o olho marejando, assim, falando, nossa, cara, é isso que faz valer a pena, tal. Hum. A relação dele com Indiana Jones é bem diferente Do que é com com o Han Han Solo, Solo, por por exemplo. exemplo, né? Que ele odeia o Ele não filme do tem Han a menor Solo. dó de esculachar, né? Thank you. That's all I have to say. And I must say to you, thank you sincerely. It means the world to me. É que assim, agora a gente teve um Indiana Jones mais pessimista do que dos outros filmes, né? A gente vai falar disso melhor na parte com spoilers. Até no quarto filme, cara, a sensação de você assistir o filme da Caveira de Cristal, apesar que ele tava mais velho, mas ainda era uma coisa assim, nossa, o cara tá super aventureiro, a gente tá voltando 19 anos depois pra um mundo onde o Indiana Jones continuou se aventurando e continuou levando aquela vida muito louca, e poxa, que legal, sabe? Daquele quentinho no coração, né? E nesse filme tem ele um pouco mais pessimista, né? Em virtude das coisas que aconteceram. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista, não é spoiler, tá? Porque, apesar de ter visto depois, que estavam falando que no primeiro dia que eles ficaram gravando até muito tarde lá, o Harrison Ford ele chegou, saiu do set, pegou uma bicicleta e andou 50 quilômetros, Eu né? lembro Haja, quando eles estavam filmando, eu faço parte de alguns grupos assim, né? Então o pessoal postava as fotos lá em tempo real, assim, sabe? Olha, o Harrison Ford tá aqui agora em um castelo tal. Logo em seguida já saiu a notícia, falou, agora ele saiu para passear de bicicleta, foi andar 50 quilômetros. Falei, meu Deus, com 80 anos o cara tá fazendo isso aí, eu não ando 10 aqui com a bicicleta. Né? Nem de carro eu ando com 50 quilômetros, cara. Cansa. Nossa, cara, encaixou certinho essa idade dele, esse momento dele com o momento do Indy. Acho que fizeram assim muito respeitoso também, né? Porque não é uma coisa caricata, não é uma coisa pra zoar o personagem, é realmente o momento do personagem, né? É um cara que viveu tudo aquilo que ele viveu e tá naquele momento que ele só quer descansar, mas passou, né? Aí depois no momento do spoiler a gente fala, mas passou por muitas coisas recentemente que afetou muito ele, né? Inclusive a apresentação da Phoebe Waller-Bridge, Bride, não sei como é que se pronuncia o nome dela aqui, assim, ficou muito legal, assim, uma personagem nova que eu assim, amei. No começo eu tava odiando ela no filme, assim, e isso só mostra o quanto ela tem personalidade, tem característica, tem uma atriz
com uma capacidade muito grande de interpretação, porque assim, se não tiver os dois ali numa cena do filme, que ela não tem graça, cara. Assim, achei muito legal essa relação deles. A gente tinha uma expectativa que ia ter o filho do Indiana Jones que tinha aparecido no quarto filme. E quando eu comecei a ver os trailers que eles tinham substituído pela filhada, cara, eu falei, cara, não sei, vocês vão só replicar a ideia, o que vai acontecer. Mas eu acho que a personalidade dela foi trabalhada de uma forma que surpreendia, ela não era previsível. Ela não tinha, embora ela tenha essa afinidade com Indiana Jones que o Robson falou, eles não concordavam entre si. Então, isso gerou uma coisa bem mais rica. Acho que foi uma experiência que bem incrível, né? Que chamava atenção, assim, mantinha a gente interessado no filme. Eu, para falar a verdade, eu estava um pouco apreensivo com o papel dela, até porque surgiu, na época que eles estavam filmando, muitas teorias aí de que ela iria substituir o Indy e tal, não sei o quê. Eu praticamente não acreditava que isso iria acontecer. Até porque o próprio Mangold, ele andou falando no Twitter várias vezes, várias e várias vezes, falando, não, ninguém vai substituir ninguém. O Harrison Ford é o Indiana Jones e isso não vai mudar. A ideia do filme não é essa. E realmente não foi. A meu ver, assim, a personagem, ela foi complementar. Eu acho que sem ela, dificilmente teria uma história fechada do jeito que teve. Assim, eu acho que todas as situações que colocaram ela no filme é muito gostoso ver como ela consegue se livrar das situações e entrando em outra ali. E é bem Indiana Jones, se a gente for ver assim, o que ela faz. Acrescentou muito essa personagem, né? Quem sabe consegue fazer um spin-off, né, futuramente. Esse filme, ele é muitos outros filmes do Indiana Jones também. Você vê muitas partes ali que vai te remeter a outros filmes de Indiana Jones, exceto Caveira de Cristal, que eu acho que é o que mais se destoa, né, dos filmes de Indiana Jones, mas não é um filme ruim, como o pessoal fala que é um filme muito bacana ainda. E eu acho que ele funciona muito bem como um fechamento, sem fazer com que o personagem ele fosse descaracterizado só por estar velho e respeitando todo o histórico dele, com toda a questão de vitalidade, né, da força dele, da inteligência dele, da sagacidade dele e de todos os momentos de esse momento eureka dele, assim, né? Entenderam? Eureka. Né? Eureka, spoiler. Sim, eles mantiveram também uma coerência com o material fora dos filmes, tipo o jovem Indiana Jones, que ele aparece bem velhinho, não invalidou nada, né? A última vez que eu vi esse filme novo tava com 69%, 7, que não é uma nota ruim da crítica, e do público tava com 88%. Então, assim, isso já mostra uma diferença gritante em relação ao filme anterior, que era o contrário. Lá a crítica tava com 77% e o público tava com acho que 55%, alguma coisa assim. O filme novo, ele apostou em coisas mais seguras, em coisas que as pessoas iam identificar como sendo Indiana Jones e iam gostar mais, né? Então eu acho que assim, o público pelo menos está gostando. Eu acho que o problema foi mais com a crítica, mas a crítica também respeitou muito esse negócio de ser um filme saudosista, de ser um filme referenciando os filmes anteriores, de entender o momento de Indiana Jones, entender que é um cara de 80 anos. Eu acho que a crítica agora ela foi mais conservadora nesse sentido. Falar, a gente não pode dar uma nota muito alta, não, porque senão depois o público não gosta e cai matando em cima da gente. Né, ele ficou bem na média, mas fala-se muito da arrecadação, né? Infelizmente, acaba sendo um termômetro para... Claro, que a gente não espera que dê uma continuação, mas acaba sendo um termômetro para um sucesso de um filme. Não dá para considerar somente isso para um filme que ele veio para finalizar mesmo, né? Uma ideia ali do Harrison Ford como Indiana Jones. Ah, cara, mas isso aí, olha, o próprio Harrison Ford falou, tipo, eu sou Indiana Jones, quando eu me for, ele se foi. Mas isso aí é a visão do Harrison Ford, né, cara? Agora os caras estão lá com dinheiro, que são dono da marca, até parece que eles vão deixar por isso mesmo, né? Eu acho que pode surgir muitas outras coisas, tipo spin-off, ou eles refazer uma nova série do jovem Indiana Jones, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dificilmente eles vão pegar na mesma época, assim, Eu não sei porque nunca fizeram um desenho animado. Tem essa previsão do desenho animado também, jogos novos, né? Tem bastante coisa surgindo aí de projetos. Agora, pode ser que substitua também o ator, né? Mais pra frente. Sempre vai ter gente falando pra não fazer, mas sempre chega algum momento que não tem gente suficiente pra falar que é uma ideia ruim e os caras acabam fazendo. Então, vamos para a parte com spoiler agora, porque tem muita coisa para falar sobre esse filme. Então, até mais, galera.